O evento cívico é alusivo à criação do Estado Independente do Acre, proclamado pelo jornalista espanhol Luís Galvez em 14 de julho de 1899, que liderou a insurreição contra os bolivianos que haviam instalado na região uma alfândega para arrecadar impostos provenientes da comercialização da borracha. Visionário, Galvez se inspirou na Revolução Francesa, que havia ocorrido na mesma data, só que 110 anos antes. O 14 de julho não foi escolhido à toa por ele. Membro da Confraria da Revolução Acreana, Hilário Júnior viajou até Recife na tentativa de esmiuçar melhor o gesto desse espanhol aventureiro. Antes de Galvez retornar à Europa, já deposto, ele deixou com um amigo todo esse acervo documental chamado Faneca, que entregou consequentemente para um letrado da época chamado Dr. Ferrer de Araújo, que felizmente depositou nesse acervo no Instituto Arqueológico de Pernambuco, que é o mais antigo do Brasil, né? Por um ato do destino, ficou em Pernambuco, mas que pertence à nossa história, faz parte da nossa identidade. E esse é um objetivo da Confraria das Revoluções Acreanas, do qual eu faço parte, para que a gente consiga redescobrir e aprender muitas outras coisas sobre a nossa história, né? Uma lei aprovada pela Câmara de Porto Acre em setembro de 2008 instituiu o 14 de julho como feriado municipal. A lei é de autoria do atual vice-prefeito, que na época era vereador. Para comemorar a data, a Câmara optou em realizar uma sessão solene com a participação dos segmentos sociais. Esse episódio se confunde com a própria história da Revolução Acreana, rica em detalhes sobre todos os aspectos. O governo quer transformar Porto Acre num polo turístico e já começa a trabalhar para que isso aconteça. Até o final do ano que vem, o governo do estado vai estar construindo aqui em Porto Acre um museu que vai retratar todos os passos da Revolução Acreana. O museu está orçado em mais de 5 milhões de reais. O senador Tião Viana e o deputado federal Nilson Mourão já conseguiram a liberação de 2 milhões de reais. O governador Bínio Marques vai estar liberando mais 500 mil. Além da paisagem deslumbrante, Porto Acre é um município pequeno, com menos de 15 mil habitantes e tem sua economia voltada inteiramente para o agronegócio. Segundo esse professor da Rede Estadual de Ensino, Porto Acre vive uma nova realidade. Basta ver os investimentos públicos que estão sendo executados. Só a gente olhar aqui o município de Porto Acre, visitar Porto Acre hoje, para ver as melhoras em todos os aspectos. Para o caso de hoje, é notável, é visível. Porto Acre hoje dá uma conotação tamanha à história do município. A questão da festa de hoje aqui, claro, começou aqui em Porto Acre, no antigo Porto Alonso, hoje Porto Acre. E para nós isso tem uma valia imensa. Primeiro que a gente é filho daqui, nasceu, criou-se aqui, teve essa oportunidade de estudar um pouquinho em Rio Branco e tal. Mas como historiador, agora falando como historiador, eu desconheço aqui no município de Porto Acre qualquer prefeito que tenha dado a importância tamanha à história do município. O prefeito José Maria, do Partido dos Trabalhadores, está animado para gerenciar o município apesar das dificuldades. Ele lembra que Porto Acre tem sim o que comemorar. O evento da proclamação do Estado Independente não deixa de ser um atrativo a mais, que ainda vai gerar bons frutos para a população. Nós queremos fazer aqui a questão do turismo no município de Porto Acre, puxando pela história, porque a história não é só a questão da história, também é econômico, social, pode-se trabalhar o desenvolvimento em Porto Acre. Nós queremos aproveitar esse momento que nós estamos no governo municipal, por isso a importância de 14 de julho, a vinda do Dr. Hilário, para que a gente comece aqui, os munícipes de Porto Acre, conhecer a sua história do seu município, para que a gente possa estar fazendo, agariando turismo para Porto Acre, não só para falar da questão da história, mas economicamente, socialmente, colocar Porto Acre no seu lugar devido. Por isso a importância do dia 14 de julho para nós em Porto Acre, da criação do Estado Independente do Estado do Acre.